Léo era um herói desesperado, traído por todos, então ele serve a Rainha Demônio e começa a derrotar todos os inimigos dela, esperando que ela o deixasse se aproximar. Há um ano, o exército demoníaco invadiu o reino humano sob a liderança da Rainha Demônio Echidna e começou a oprimir a humanidade. Então, um dia, o herói Léo decidiu enfrentar sozinho todo o exército demoníaco, como se fosse modo fácil. Depois, Léo batalhou contra Echidna, que tinha a forma de um Megazord dos Power Rangers, e ela provou ser uma oponente difícil para ele. No entanto, ele conseguiu quebrar o cristal em sua testa, fazendo-a se transformar em sua forma humanoide, permitindo que ele percebesse que ela era uma gata. Após a batalha, ele voltou para sua cidade natal, mas em vez de o aclamarem como um herói, eles protestaram contra ele com panfletos que o difamavam, até enviando assassinos para matá-lo. Foi nesse momento que ele se arrependeu de ter salvado os humanos, apenas para eles se voltarem contra ele. Então ele planejou se juntar ao exército do Lorde Demônio e destruir o mundo antes que eles o destruíssem. Ele passou os meses seguintes viajando para o reino demoníaco para se juntar às tropas deles, mas quando viu o dano que havia causado ao castelo do Lorde Demônio, ele vestiu trapos literais como disfarce até aparecer diante de Echidna e seus 4 grandes generais na sala do trono. Lá, ele ousadamente tirou seu disfarce para revelar que ele é o herói que os colocou nessa situação lamentável, mas ele ainda queria se juntar ao exército deles para resolver seus problemas. No entanto, Echidna respondeu lançando ataques de chamas contra ele, que queimaram seu disfarce de má qualidade, assim como os documentos que ele mostrou a ela durante sua proposta. Mas seus generais desenvolveram um profundo respeito por Léo porque ele o superou e a rainha deles em batalha na guerra anterior, então eles concordaram em ouvir sua proposta pelas costas de Echidna. Naquela época, o primeiro general contra quem ele lutou foi um bruto chamado Edwald, cujo corpo era coberto por escamas duras, que pareciam uma árvore genealógica com uma surpresa escamosa descendo a linha. Após um pouco de luta, Léo engana o Brutamontes lançando um Rasengan diretamente em seu rosto. O próximo general com quem ele se envolveu foi um assassino emo chamado Melnes, que pensou que um capuz sozinho poderia transformá-lo em Oliver Queen, pulando pelo campo de batalha como um macaco, mas Léo o destruiu, o prédio inteiro com um único feitiço. Em seguida, ele deveria lutar contra a general besta chamada Lily, mas ela acabou sendo uma garota amnésica com a capacidade cerebral de uma batata, então ele a criou em vez disso. O último general que Léo enfrentou foi uma poderosa feiticeira de 4 olhos chamada Shudena, e ele a deu um checkmate simplesmente a envolvendo em uma barreira anti-magia que a tornou mais inútil que Sakura, fazendo-a recuar. De volta ao presente, ele lhes contou como os humanos o traíram e como ele queria se vingar ajudando Echidna a reconstruir seu exército para destruí-los. Ouvindo isso, Shuina decidiu colocá-lo em um período de teste de 1 mês para avaliar sua dignidade. Chatina também disse a ele para usar magia para se disfarçar o tempo todo para evitar que Echidna descobrisse sua identidade, e ela prometeu que eles convenceriam Echidna a estar aceitá-lo oficialmente se ele fizesse um bom trabalho durante este período de teste. Mais tarde naquela noite, Léo entrou na sala do trono vazia e lembrou-se de como Echidna ordenou que seus demônios não matassem humanos durante a guerra. Ele fez disso seu objetivo perguntar a ela por que ela escolheu poupar a humanidade e também por que ela permaneceu no reino humano, apesar de odiá-lo tanto. Na manhã seguinte, Liu acordou de bom humor, apesar da montanha de papelada em sua mesa, determinado a provar seu valor durante seu período de treinamento de 1 mês. Depois de usar magia para destrancar sua porta, ele tentou acordar Chutina, mas o pijama dela estava cometendo crimes contra o autocontrole dela. Mas ela se recusou a acordar, então ele usou um feitiço de mudança de voz para transformar sua voz na de Echidna. Usando essa voz, ele a ordenou a dar um relatório de status de todos os novos candidatos a emprego. E ouvindo isso, ela imediatamente pulou da cama antes de informá-lo com a cabeça baixa que eles não haviam conseguido processar a enorme quantidade de inscrições que receberam. Léo mudou para sua voz original enquanto continuava o interrogatório, e a feiticeira idiota prometeu timidamente ter uma lista de candidatos para a entrevista até o dia seguinte. Ele mencionou o fato de que ela estava perdendo o sono e ela explicou que era porque estava falhando em seus deveres. Ele a aconselhou a delegar tarefas aos seus subordinados, já que ela não podia fazer tudo sozinha, e ela concordou completamente com ele. Ela finalmente olhou para cima e viu que estava falando com o herói bobalhão e não com sua rainha, então ela começou a lançar ataques de magia de gelo contra ele. O barulho do quarto de Chutina era tão alto que acordou Echidna e a rainha começou a se perguntar se Chutina estava sonhando em estar em uma batalha Pokémon. Depois, Léo estava varrendo os escombros quando Chatina começou a gritar enquanto o atacava com gelo novamente. O exército demoníaco estava sofrendo com a grave falta de pessoal porque o ataque altamente destrutivo de Léo fez com que a maioria dos principais soldados demônios retornasse ao mundo demoníaco para se recuperar de suas lesões.
Como resultado disso, suas tarefas foram passadas para os 4 generais, e Chatina acabou recebendo a maior parte do trabalho porque era a única que funcionava com mais de 2 neurônios. Pelo fato de Echidna querer que seu exército demoníaco fosse reformado o mais rápido possível, Chatina estava se sobrecarregando até a morte, e foi por isso que os ataques de gelo que ela estava lançando em Léo pareciam mais fracos que o normal. Chatina começou a ofegar e Léo, brincando, disse a ela para ser mais gentil com ele, já que ele estava apenas tentando ajudá-la com seu trabalho, quando ela mencionou o fato de que ele invadiu o quarto dela enquanto ela dormia. Ele a lembrou do fato de que ela é uma súcubo, e ela ficou tão envergonhada que o atacou com outro enorme feitiço de gelo. Um tempo depois, Chatina se vestiu adequadamente e Léo revisou a lista de tarefas que lhe foram atribuídas antes de pedir a ela para delegar algumas das tarefas aos seus colegas. Chatina argumentou que não podia fazer nada a respeito porque não tinha subordinados em quem pudesse confiar, e Léo relutantemente concordou com ela. Léo viu que a última tarefa da lista era reabastecer os receptores de mana, então ele começou a pensar sobre isso. Ele sabia que várias instalações no castelo extraíam mana dos reatores, e que apenas o criador dos receptores poderia reabastecê-los com mana. Isso significa que os receptores de mana criados por Shudena só podem ser reabastecidos pela própria Shudena e seriam destruídos se alguém com um comprimento de onda de mana diferente tentasse ajudar. Léo então decidiu que seria ele quem cuidaria de reabastecer os receptores de mana de Chatina, e ela o agradeceu porque isso estava lhe causando uma grande dor de cabeça. Ela, brincando, perguntou como ele achava que faria isso, e ela respondeu que ele planejava imitar o comprimento de onda de mana dela com um feitiço chamado Harmonizar. Ela o informou que tinha apenas 4 receptores de mana dos centenas no castelo e disse que eles só precisavam ser reabastecidos a cada poucos dias. No entanto, Léo disse que faria isso em 2 horas e 30 minutos, e ela apontou que poderia fazê-lo em menos de 1 hora, então ele prometeu a ela que faria de uma forma que a surpreenderia tanto que ela o deixaria explorar sua caverna secreta de maravilhas. Léo então usou um feitiço para se cobrir com uma armadura escura, e perguntou a Shudina se ele poderia assumir o título de assistente dos generais demônios, ao que ela concordou. Ele começou a perguntar a ela suas opiniões sobre os codinomes engraçados que ele inventou, mas Shudina o expulsou para que ele começasse sua tarefa. Quando ele saiu do quarto, viu uma estranha garota elfa chamada Dianette que fugiu imediatamente. Um tempo depois, Léo voltou ao quarto de Shudina e disse a ela que havia resolvido tudo. Ela expressou suas dúvidas, apontando que haviam se passado apenas 30 minutos, mas ele a assegurou que havia cuidado de tudo. Chatina tentou lhe dar outra tarefa, mas ele disse que estava exausto, porque fazia um tempo desde a última vez que ajustou seu comprimento de onda de mana. Ele então criou um orbe mágico que lhe permitiria observá-la trabalhar enquanto ele descansava. Enquanto Chatina fazia a papelada, Lily estava se divertindo no sofá e quando ela o confrontou sobre isso, ele disse que precisava de mais tempo de descanso para reabastecer sua mana. Ela tentou arrastá-lo de volta ao trabalho, mas o garoto de Gachad usou um feitiço de gravidade para se tornar tão pesado quanto uma montanha de titã. Léo continuou vadiando até que Chatina se aproximou dele novamente, furiosa, e tentou atingi-lo usando seu olho de banco, até que foram interrompidos por uma batida na porta. Dianette entrou na sala, e Léo a elogiou por completar a tarefa que ele lhe deu antes de dizer a ela para chamá-lo de Cavaleiro das Trevas Onyx. Ele então disse a ela para dar um relatório sobre a manutenção do reator, e ela o informou que o talismã que ele lhe deu funcionou sem incidentes. Jaina ficou chocada, então Dianette a informou que o talismã era durável o suficiente para uso contínuo, e então ela perguntou se eles poderiam assumir o processo de reabastecimento dos monorretores. Léo então explicou como ele criou um talismã usando uma pedra especial que ele preencheu com o comprimento de onda mágico de Shuina, e o deu a Dianette para que ela pudesse reabastecer a mana. Dianette então os informou que encontrou outras 3 pessoas para dividir o trabalho e Léo oficialmente encarregou os 4 dessa tarefa específica. Depois, Dianette admitiu que estava secretamente preocupada com Chatina e isso emocionou a rainha feiticeira às lágrimas. Depois que Dianette saiu, Léo deu uma bronca em Chatina sobre como o trabalho era melhor dividido entre camaradas antes de aconselhá-la a confiar em seus subordinados. Léo então deu a ela uma lista de tarefas que ele havia marcado e disse a ela para delegá-las aos seus subordinados. Chatina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o bobal Chatina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o bobal Chatina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o bobal Chatina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o bobal Chatina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o bobal
Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes, e o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal
Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal Jutina o agradeceu por ajudá-la, apesar de como ela foi rude com ele antes. E o herói despreocupado disse que não foi nada. Ela o despediu com um sorriso alegre, mas o Bobal. De volta à mesa de jantar, Léo decidiu mudar para o plano B, e o fez ao apontar que a linguiça que estavam comendo era preparada com especiarias especiais vindas de Largo. Echidna comentou que mal conseguia desfrutar de refeições tão extravagantes como aquela, justamente pela escassez de temperos, e então elogiou Lily por estar desempenhando seu trabalho de forma tão competente. Léo notou que o sorriso de Echidna parecia tão genuinamente inocente quanto o de uma garota comum, e ao que tudo indicava, ele mesmo havia iniciado aquela conversa sobre a comida, pois fora ele quem preparara as linguiças que estavam saboreando, utilizando a receita secreta do renomado Gordon Ramsay. Quando ele contou a Echidna que havia preparado a refeição, ela começou a elogiá-lo efusivamente, mas logo mudou de assunto, questionando-o sobre o motivo de ele sempre usar seu capacete. Léo então mentiu, dizendo que havia sido amaldiçoado pela deusa Tiana, e que só podia mostrar seu rosto aos outros por um período de tempo bastante limitado. Echidna perguntou se ele ficaria bem, já que não estava usando o capacete há um bom tempo, e ele, entrando em modo simp, afirmou que ficaria feliz em arriscar a própria vida se isso significasse passar mais tempo ao lado de sua rainha. Ela ficou visivelmente animada na hora, e o Bro ficou satisfeito, pois seu plano de escapar do encontro, estabelecendo um limite de tempo, estava progredindo conforme o esperado. No entanto, Echidna esqueceu completamente tudo o que ele acabara de lhe contar e começou a insistir para que ele bebesse ainda mais com ela. Ellie, até o fim da noite. Enquanto isso, Chatina estava em meio a uma discussão acalorada com Lily, quando Dianette apareceu, trazendo consigo uma mensagem de extrema urgência para ambas. À mesa de jantar, Echidna agradeceu a Léo por ter auxiliado tanto Chatina quanto Lily em suas respectivas tarefas, e confessou que havia organizado aquele farto banquete como uma forma de demonstrar sua profunda gratidão pelos esforços dele. Echidna, então, declarou que acolheria a todos que tivessem a intenção de dedicar suas habilidades à sua causa, o que levou Léo a questionar por que ela não havia acolhido o herói quando este se ofereceu para se juntar ao seu lado. Assim que ouviu o nome dele, ela imediatamente começou a se exaltar, afirmando que ele era a última pessoa que ela desejaria em seu exército demoníaco, pois ele os destruiria de dentro para fora. Léo achou aquilo bastante irônico, já que o mesmo herói que ela tanto difamava era quem, na verdade, estava melhorando a situação de seu reino. Em seguida, ela prosseguiu, lamentando como o herói a havia impedido de obter a tão cobiçada Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é um tesouro sagrado que, de acordo com os rumores, foi utilizada na própria fundação da capital, e dizia-se que ela era capaz de realizar diversas coisas extraordinárias, inclusive conceder a imortalidade a alguém. No entanto, Léo sabia perfeitamente que todos esses rumores eram completamente falsos, pois ele mesmo já as havia utilizado anteriormente e constatado que ela não possuía absolutamente nenhuma habilidade especial. A rainha Mironique continuou a desabafar sobre sua tentativa frustrada de conseguir a pedra, e por fim, admitiu que havia iniciado a guerra contra a humanidade não por ambição de conquista, mas sim com o único propósito de obter a pedra. Léo então perguntou o que ela pretendia fazer com a Pedra Filosofal, pois ele precisava entender por que ela ainda permanecia no mundo humano, reconstruindo seu exército em vez de simplesmente retornar ao seu próprio reino. Em resposta, ela pediu que ele a acompanhasse. Ela o conduziu até a varanda, onde revelou que o mundo demoníaco era, na verdade, um vasto e desolado deserto sem sol ou qualquer tipo de vegetação, e que os demônios ali viviam em constante conflito, lutando uns contra os outros pelos poucos recursos que ainda restavam. Echidna expressou seu desejo de transformar sua terra natal em uma verdadeira utopia, utilizando para isso a Pedra Filosofal. Léo ficou absolutamente chocado com o fato de que ela estava lutando contra a humanidade com o objetivo de melhorar a vida de seu próprio povo. Léo então mencionou que ela havia proibido seus demônios de tirar a vida de humanos, e ela respondeu que simplesmente não conseguia se permitir desempenhar completamente o papel de vilã, pois ela compreendia que os humanos estavam apenas tentando defender seu lar, exatamente como ela própria fazia. Ela então declarou que não guardava absolutamente nenhum rancor do herói, pois sabia que era, de fato, o trabalho dele proteger a humanidade. Isso fez com que Léo percebesse que ela era uma governante verdadeiramente gentil e que se preocupava profundamente com seu povo. Echidna então questionou Léo sobre quais eram seus objetivos, e ele estava prestes a revelar sua identidade secreta, quando Shudina e Lily surgiram, interrompendo-os para informar que os outros dois generais haviam ambos desistido de suas respectivas missões. Certa noite, Léo encontrou Melnice desfrutando de um momento de tranquilidade à beira do rio, e aproximando-se, perguntou-lhe o que a estava afligindo. Naquela época, quando Léo recebeu as cartas referentes a Melnice e Edward, ele ficou absolutamente chocado ao ler que o assassino emo havia escrito que o restante do grupo não deveria ir procurá-lo, pois ele estava partindo para uma aventura que duraria a vida inteira. E ficou ainda mais atônito ao ver que Edward afirmava que cometeria seppuku por não ter conseguido treinar adequadamente suas tropas na arte do Gunning. Léo, então, disse que iria
atrás de Melnis, enquanto Echidna se oferecia para resolver a situação de Edward pessoalmente. Contudo, Echidna começou a cambalear, visivelmente afetada pelos inúmeros drinks que havia consumido, e suas generais ficaram bastante preocupadas com ela. Mas ela rapidamente recuperou a compostura, cuspindo um pouco de fogo pela boca, o que a fez ficar sóbria na hora. Em seguida, Leo apressou-se para encontrar Melnis, que estava em sua armadura escura, e chegou a um ponto onde Melnis imediatamente começou a atacá-lo. Ele tentou explicar que era Leo, mas Melnis sequer lhe deu tempo para proferir uma palavra, então ele se transformou em sua forma habitual, o que fez com que Melnis interrompesse seus ataques. De volta ao presente, Leo questionou Melnis sobre o motivo de ele ter usado uma desculpa tão esfarrapada como ir em uma jornada, e Melnis respondeu que, na verdade, era a pura verdade. Contudo, Leo argumentou que um general não pode simplesmente sair em uma jornada daquele jeito, pois perdê-lo tornaria a tarefa de reconstruir o exército do zero algo muito mais complicado. Ele então perguntou a Melnas se ele realmente pretendia desistir, enquanto secretamente amarrava a perna dele com uma corrente mágica. Leo decidiu que não permitiria que Melnas fugisse antes de descobrir o verdadeiro motivo, pois sabia que se ele escapasse, talvez não conseguisse mais alcançá-lo novamente. Leo então o aconselhou a ter certeza de que partiria sem absolutamente nenhum arrependimento, caso estivesse realmente falando sério sobre abandonar seu posto. Contudo, Melnas respondeu fingindo ser a Nezuko, e alguns minutos depois, ele finalmente revelou que teria de conduzir uma série de entrevistas sozinho, dali a 3 dias. Ele explicou que precisaria ser bastante enérgico e imponente durante essas entrevistas, já que estaria interrogando espiões e agentes que supostamente eram muito bons de lábia. Leo então ressaltou que Melnas não era de fato muito bom em se comunicar verbalmente e trouxe à tona o fato de que ele havia sido no passado um mestre de guilda. Isso levou a explicar que naquela época ele costumava deixar que outras pessoas se encarregassem de toda a parte da comunicação. Leo percebeu que fora ele quem havia enviado seus subordinados de volta ao reino demoníaco. Melnis, por sua vez, disse que pensava que poderia aprender muitas coisas se viajasse e visitasse diversos lugares. Ele então afirmou que não precisava mais fazer isso, já que Leo estava ali por perto, e em seguida pediu a Leo que o transformasse em um verdadeiro mestre da comunicação nos próximos 3 dias. Leo ressaltou que as habilidades de comunicação eram, sem dúvida, uma das competências mais cruciais a se possuir ao trabalhar em equipe, e perguntou a Melnis se ele havia solicitado ajuda a alguém até aquele momento. Melnis respondeu que não queria incomodar ninguém, pois todos estavam excessivamente ocupados com seus próprios afazeres. Leo então o chamou de esquisitão por ter enviado uma carta tão enigmática, em vez de simplesmente se abrir sobre seus problemas. Melnis então tentou fugir, mas foi imediatamente contido pela corrente mágica de Leo. Diante da situação, Leo concordou em ser seu tutor pessoal pelos próximos 3 dias, dedicando-se a ajudá-lo. Algum tempo depois, Leo atualizou Echidna sobre seu arranjo com Melnis, e pediu a ela que não permitisse que ele fizesse nenhuma viagem surpresa por enquanto. Enquanto isso, a Loli, elogiando-o, quase deixou o nome verdadeiro dele escapar novamente, mas conseguiu se conter, cobrindo a boca. Echidna, por sua vez, ignorou-a completamente e disse a Leo que Melnis havia se esforçado ao máximo para reconstruir o exército demoníaco, mesmo enfrentando seus próprios problemas pessoais. Ela então o informou que seus generais também atuavam como seus consultores, e mencionou que as opiniões de Melnis sobre a humanidade frequentemente entravam em choque com as dela. Isso fez Leo recordar-se de quando ele havia acabado de derrotar Melnese durante a guerra, e Melnese lhe havia dito que exterminaria a humanidade um dia, caso ele não o eliminasse. Leo então perguntou a Echidna como estavam as coisas com Aedwald, e ela revelou que o Brutamontes sequer conseguia cometer seppuku, pois seus músculos abdominais eram tão incrivelmente fortes que estilhaçavam cada espada com a qual ele tentava se empalar. Leo trouxe à tona o fato de que Edward havia mencionado na carta que não conseguia treinar suas tropas de forma adequada. Echidna, então, revelou que havia encarregado sua filha Julieta de ficar de olho nele, já que ela era, de fato, sua única fraqueza. Ela afirmou que ele se abriria sobre seus verdadeiros motivos assim que se acalmasse. Leo, por sua vez, disse que a auxiliaria com a questão de Edward assim que terminasse de resolver o assunto com Melnas, o que a fez agradecê-lo sinceramente. Em um certo restaurante, ratos estavam ocupados preparando as refeições, enquanto Leo e Melnas serviam a comida, ambos vestidos como garçonetes. A chefe de cozinha agradeceu a Leo por ter impulsionado seu negócio, melhorando significativamente a qualidade dos pratos. Leo, então, disse a ela que ainda possuía muitas outras artes culinárias para desvendar e apresentar a todos. Ela, então, agradeceu a ele por ter trazido Mirne, e afirmou que ele era uma linda e silenciosa donzela, exatamente como a Komi-san. Melnis, em seguida, perguntou a Leo como se vestir de garçonete o ajudaria a aprimorar suas habilidades de comunicação. Leo explicou que ele precisava se disfarçar, pois as pessoas certamente não iriam querer ser servidas por um dos temidos generais demônios. Quando Melnis observou que ele se parecia muito com o herói, Leo respondeu que os demônios vagabundos não possuíam células cerebrais suficientes para se recordar de sua aparência durante a guerra, o que era bem diferente para Melnis, que era como um John Wick com chifres e sérios problemas de controle da raiva. Melnis perguntou por que Leo não lhe havia dado um dos uniformes masculinos. Leo explicou que não tinha um no tamanho dele, antes de provocá-lo, dizendo que ele estava na verdade muito fofo com aquele traje de empregada. Leo explicou que o serviço de mesa o ensinaria os fundamentos da comunicação. Em seguida, eles foram chamados para atender alguns dos clientes. A chefe de cozinha pediu a Melnis que sorrisse, mas ele exibiu um sorriso que de alguma forma parecia ainda mais assustador que o do Hisoka, o que a fez zombar dele por isso. Leo então começou a instruí-lo sobre comunicação, utilizando um cenário em que ele estaria jantando com Echidna e os outros generais, e o aconselhou a empregar a empatia ao se comunicar com as outras pessoas. Melnis respondeu que a empatia havia sido a primeira coisa que lhe pediram para eliminar quando se tornou um assassino da guilda, e em seguida pediu a Leo que lhe ensinasse uma técnica secreta. Leo simplesmente disse a ele para calar a boca e apenas escutar, o que fez Melnis ficar completamente pasmo. Leo então explicou que a escutativa era igualmente uma parte essencial da comunicação, pois isso permitiria que as pessoas se sentissem à vontade para se abrir com ele.
Nesse exato momento, alguns clientes começaram a falar mal de Mewis, e ele tentou mudar de assunto, oferecendo-lhes um pouco de comida. Contudo, um dos rufiões começou a assediá-lo fisicamente. Em resposta, Mewis quebrou o braço do agressor e, com movimentos rápidos de assassino, derrubou alguns de seus capangas, o que fez com que os demais pedissem desculpas imediatamente. No caminho de volta, Léo elogiou Mewis por ter desempenhado um excelente trabalho. Mais tarde, eles se encontraram no quarto de Léo, onde ele o instruiu a conduzir uma entrevista simulada, aplicando as habilidades que havia aprendido. Mewis então perguntou a Léo se sua afirmação anterior de que se juntara a eles porque queria destruir a humanidade era, na verdade, uma mentira. Léo observou que ficou bastante surpreso ao ouvir aquela pergunta vinda de Mewis, pois, na verdade, ele esperava que Shuina fosse a primeira a questioná-lo sobre isso. Mewis trouxe à tona o fato de que Léo o havia aconselhado a enxergar as situações do ponto de vista das pessoas com quem ele tentava se comunicar, a fim de descobrir o que elas realmente desejavam expressar. Mewis, então, disse que se colocou no lugar de Léo, e com isso, percebeu que não precisava dos generais demônios ou mesmo de Echidna, pois ele próprio possuía o poder de destruir a humanidade sozinho, se assim o quisesse. Quando Mewis se perguntou por que ele ainda não havia destruído a humanidade, Léo tentou mais uma vez desviar da pergunta. Então, Mewis atirou um pedaço de ferro em sua direção, que ele prontamente pegou, antes de notar a expressão extremamente séria no rosto de Mewis. Mewis perguntou se ele sentia raiva pelo fato de ter arriscado a própria vida para lutar pelos humanos, apenas para ser tratado como lixo descartável. Mewis então afirmou que desejava a morte de todos os humanos. Mewis perguntou se ele havia investigado seu passado, e Léo respondeu que sim, antes de ressaltar que sabia que ele era meio humano e meio demônio. Durante seus anos de juventude, os humanos sentiam tanto pavor dele que seus próprios pais o venderam como escravo. Ele acabou sendo levado para a Guilda dos Assassinos, após ser repassado por diversas mãos ao longo de anos. Lá ele foi treinado em habilidades de assassino e secretamente auxiliou o exército de Echidna durante o ataque a uma cidade específica, pois desejava que os humanos pagassem por tudo o que haviam feito a ele. Contudo, Echidna anunciou aos habitantes da cidade que sua intenção não era de forma alguma massacrá-los, mas sim reconstruir a cidade para utilizá-la como uma base de operações, já que o objetivo principal deles estava localizado em Rhinales. Edel também anunciou que havia capturado os prefeitos corruptos da cidade, e Lili, por sua vez, ofereceu comida aos moradores. Isso fez com que Mewis sentisse que havia desperdiçado seu precioso tempo ajudando aqueles humanos, que ele considerava uns idiotas simps. Apesar de todas as suas dúvidas, ele fez contato com Echidna e se juntou ao exército dela sob falsos pretextos. Certo dia, ele sugeriu que se mudassem para uma nova cidade, mas Echidna lhe disse que eles não poderiam partir ainda, pois os habitantes da cidade estavam organizando uma festa em homenagem a eles, como forma de demonstrar apreço por seus esforços. Durante a festa, Mewis estava visivelmente irritado com o que estava acontecendo. Então, Shudina explicou a ele que a festa fazia parte da estratégia de Echidna, pois oferecia a todos a oportunidade de fazer uma pausa nos combates e reacender a motivação do exército para as próximas tarefas, conversando com ela individualmente. Edward se juntou a Pa'an, comentando que Echidna era uma pessoa bastante peculiar, antes de revelar que, antes de sua própria adesão, o exército era uma força maligna, completamente determinada a aniquilar a humanidade. Foi por essa razão que ele se recusou a se juntar quando foi inicialmente convidado. Jatina então perguntou a Melnas por que ele havia se juntado ao exército demoníaco. Ele, não querendo revelar que seu objetivo era massacrar humanos, simplesmente respondeu que não tinha um motivo específico. Echidna, então, agradeceu-lhe por ter se unido a eles, e disse que desejava que ele vivesse uma vida tranquila e pacífica no mundo demoníaco, após ela o ter redesenvolvido com o uso da Pedra Filosofal. Mewis, então, partiu para ir dormir, e enquanto caminhava, decidiu que eliminaria Echidna e lideraria o exército demoníaco para destruir a humanidade caso fosse necessário. Depois disso, ele se tornou um dos generais demônios, e de forma um tanto relutante, auxiliou as forças em sua campanha bem-sucedida, até o momento em que o herói surgiu. Após Léo tê-lo derrotado, Mewis declarou que destruiria a humanidade se ele não o eliminasse. Em resposta, Léo o aconselhou a sair e explorar o mundo. Mewis, por sua vez, alegou que o mundo não possuía absolutamente nada de surpreendente, mas Léo retrucou que ele estava apenas enxergando-o sob a perspectiva de um assassino. Léo, então, explicou que o mundo se apresentava de forma diferente quando se o enxergava sob seus próprios termos, e não apenas por obrigação profissional, antes de aconselhá-lo a ir em busca de algo que ele jamais havia visto antes. De volta ao presente, Mewis disse que não se importava com o que acontecia com a humanidade e, em lágrimas, expressou sua profunda confusão pelo fato de Léo não nutrir absolutamente nenhum ódio pelos humanos, apesar de todas as atrocidades que eles lhe haviam causado. Léo, então, começou a destacar todas as observações que havia feito sobre os generais enquanto trabalhava com eles até aquele momento, e afirmou que Mewis era um assassino insensível que estava, na verdade, lutando contra uma profunda angústia adolescente. Ele também ressaltou que Mewis permaneceu em silêncio após ouvir seus motivos para se juntar ao exército demoníaco, não por não gostar dele, mas porque havia escutado como ele fora exilado pela humanidade e sentia uma profunda empatia por ele, do fundo do coração. Léo então disse-lhe para parar de chorar, e ele enxugou as lágrimas, pedindo a Léo que contasse sua própria história. Léo admitiu que as palavras de ódio proferidas pelos humanos feriram profundamente seus sentimentos, já que ele havia defendido a humanidade por um longo e extenso período. Ele então decidiu contar a Mewis como o mundo era na época em que ele nasceu, há muito tempo atrás, quando o mundo estava no auge da civilização industrial, antes que a magia se tornasse de uso comum. A Terra era, de fato, muito diferente do que é no presente, porque a capital era, na verdade, a cidade de Tóquio. Naquela época existiam foguetes, satélites e a internet, e o mundo era um lugar pacífico, composto exclusivamente por seres humanos. Contudo, um dia, um enorme buraco se abriu bem no centro de Tóquio, e dele emergiram todos os tipos de demônios, que imediatamente começaram a espalhar o caos e a destruição por toda parte.
Os humanos, por fim, começaram a revidar, o que desencadeou uma guerra devastadora entre humanos e demônios. Com o tempo, os humanos perceberam o quão significativamente mais fracos eles eram em comparação com seus formidáveis inimigos. Por isso, decidiram desenvolver uma arma extremamente poderosa, capaz de destruir os demônios com facilidade. Diante dessa situação, alguns cientistas deram início a um projeto ambicioso para criar 12 poderosas armas humanas, imbuídas de poderes demoníacos, com o objetivo de proteger a humanidade. Eles as batizaram de série Coração Demoníaco. Léo então confessou que era o único membro sobrevivente da série Coração Demoníaco, e contou a Melnice como sua vida inteira havia sido dedicada exclusivamente a lutar contra demônios para salvar a humanidade. Ele fora criado para ser extremamente durável, e por isso, acabou se tornando o único sobrevivente após todos os outros corações demoníacos perecerem em batalha. Ele viveu até os dias atuais, quando a magia substituiu completamente a tecnologia e continuou a seguir suas ordens de lutar incansavelmente para proteger a humanidade por muitos e muitos anos, mesmo nutrindo dúvidas sobre sua missão, pois simplesmente não conseguia se permitir abandonar seu dever. Léo então confessou que na verdade ficou feliz quando os humanos o descartaram, pois isso lhe proporcionou a oportunidade de deixar de ser um herói e finalmente explorar o mundo, em vez de permanecer preso às suas responsabilidades heróicas. Ele então continuou a tagarelar sobre o quanto estava gostando de trabalhar para o exército demoníaco, até que Melnice o interrompeu. Foi nesse momento que ele percebeu que sempre havia desejado compartilhar sua história com alguém. Léo revelou que fora ele quem impedira o pai de Echidna, o Lorde Demônio Sícrios, de dominar o mundo, antes de afirmar que Echidna e seus generais eram todos pessoas de bom coração. Ele então prometeu que os ajudaria a encontrar a verdadeira felicidade, trazendo-lhes a Pedra Filosofal. E Léo disse a Melnas que lhe havia contado sua história porque ele possuía uma habilidade de comunicação absolutamente crucial, sua forte e inabalável motivação. Ele então encorajou o assassino emo até que este, exausto, desmaiasse em seu sofá. Algum tempo depois, um grupo de demônios estava explorando algumas ruínas e acabou descobrindo um enorme braço robótico que se projetava de um buraco na parede. Em outro lugar, Julieta estava reclamando com Léo sobre como seu pai sempre presumia que todos estavam no mesmo nível que ele. Léo então disse a ela para se acalmar um pouco e desfrutar de um chá em sua companhia. Léo então trouxe à tona o relatório que ela lhe havia dado anteriormente, sobre como Edward submeteu seus soldados a um treinamento infernal, apenas para que eles fossem facilmente derrotados por uma arquimera. Depois disso, ele alegou que seus homens eram fracos, patéticos e idiotas, antes de decidir assumir a responsabilidade por seu fracasso, tirando a própria vida. Ele ressaltou que morrer não resolveria absolutamente nenhum dos problemas deles. Julieta então disse que seu pai, aquele movido a Halteres, felizmente havia abandonado a ideia de suicídio por enquanto, antes de destacar que as arquimeras eram de fato as quimeras mais poderosas. Poxa, ela também mencionou que os homens que eles haviam contratado para enfrentá-la eram meros soldados de infantaria, que não tinham absolutamente nenhuma esperança de derrotá-la, dada a falta de experiência ou treinamento. Léo então perguntou por que Edward havia feito os novatos lutarem contra a quimera, e Julieta respondeu que era porque ele esperava que todos fossem tão fortes quanto ele, e por isso, ele pensou que os novos soldados não estavam se esforçando o suficiente quando falharam em derrotar a quimera. Léo ressaltou que Edward era tão presunçoso a ponto de acreditar que pessoas fortes alcançavam suas posições apenas por mérito de seus próprios esforços, quando na realidade, diversos outros fatores entravam em jogo. Ele citou exemplos como a genética, no caso de Lily, a educação, como no caso de Chutina, e outros fatores externos que poderiam auxiliar alguém a se tornar verdadeiramente poderoso. Julieta perguntou por que seu pai não conseguia compreender aquilo. Léo então explicou que um bom guerreiro nem sempre se tornava um bom professor, pois lutadores habilidosos como Edward tenderiam a culpar seus alunos por não serem sérios o suficiente, partindo da premissa de que eles deveriam estar no mesmo nível que ele, em vez de adaptar adequadamente os métodos de treinamento que o levaram à sua posição atual. Julieta então ressaltou que Edward havia amaldiçoado sua própria falta de treinamento após ter sido derrotado por Léo, e em seguida dobrou seus esforços diários de forma significativa. Ela então admitiu que sempre desejou ser como seu pai. Contudo, afirmou que a natureza teimosa dele estava na verdade trabalhando contra ele, pois seu treinamento infernal estava levando suas tropas a desmaiar de pura exaustão. E Léo, por sua vez, disse que estava surpreso por eles simplesmente não fugirem daquele imbecil. Julieta afirmou que eles levavam a causa de Edward tão a sério quanto ele, por isso se esforçavam ao máximo para seguir suas ordens, e então perguntou a Léo o que fazer sobre a situação. Léo disse que cuidaria disso e ela ficou satisfeita em ouvir. Enquanto isso, Melnes contou a Chutina e Lily que Léo era uma arma viva criada para proteger a humanidade e também que ele estava mentindo sobre seu objetivo de se juntar ao exército demoníaco para destruir a raça humana. Chutina então decidiu que confiariam nele, mas o manteriam sob vigilância, e Lily concordou alegremente com a ideia. Ao mesmo tempo, Léo encontrou um desenho de Lily que lhe deu uma ideia, e então um demônio lhe disse que estava sendo convocado pela rainha Echidna. Ao chegar à sala do trono, Echidna o informou que Edward havia renunciado ao cargo de general por sentir que não era mais apto a liderar as tropas, e quando Léo perguntou se ele havia deixado o exército demoníaco, ela disse que ele apenas se rebaixou a um soldado comum para treinar com seus subordinados. Léo estava preocupado porque sabia que isso só pioraria a situação, e Echidna disse que o aconselhou a reconsiderar, mas ele se recusou a ceder. Echidna tentou pedir uma solução a Léo, mas percebeu o quanto estava se tornando uma parasita. Então se conteve e decidiu encontrar uma solução sozinha. No entanto, Léo pediu para lidar com a situação de Edward e prometeu resolvê-la rapidamente, então ela concordou em deixar em suas mãos.
Ele começou a se afastar, mas ela o parou, dizendo que havia um assunto importante que queria discutir com ele quando a situação fosse resolvida, e ele concordou em vê-la depois. Algum tempo depois, Lily mostrou a Léo e Julieta o Gundam que encontrou, e Léo explicou que era um artefato da Era Moderna, mais poderoso que uma quimera de Rank S. Ele o identificou como um golem-máquina, codinome Phantom 9, construído especificamente para combater demônios de alto escalão, e disse que o usariam para executar seu plano. Algumas horas depois, Edward anunciou às suas tropas que estava deixando o cargo de general e se juntando a eles como um soldado comum, fazendo-os surtar. Ele então os informou que Julieta assumiria o papel de general daquele ponto em diante, e Léo, que observava de cima, escondendo-se com magia furtiva, afirmou que iria dar uma lição no idiota. De repente, o Golem-Máquina apareceu, então Edward ordenou que seus soldados o atacassem. No entanto, os ataques dos soldados não fizeram nada além de estilhaçar suas próprias armas, e Edward começou a latir ordens para que o atacassem novamente. No entanto, as máquinas pararam de repente e dispararam um raio laser contra eles. Léo conseguiu salvá-los desviando o raio com um feitiço, fazendo-o destruir uma montanha próxima, e quando disparou outro raio, Léo o desviou para o céu. Léo começou a pensar em como lidaria com a situação, mas Edward de repente atacou o Golem-Máquina. Ele instintivamente desviou de um ataque de lâmina laser que a máquina desferiu contra ele, e Léo finalmente se revelou, explicando que o ataque era poderoso o suficiente para rasgar suas escamas de dragão. Léo então disse a ele para seguir suas ordens se quisesse viver, e Edward tentou argumentar, mas a máquina roubou sua atenção ao arrancar um pedaço da escama de dragão de seu corpo. Léo continuou a latir ordens para ele, chamando-o de idiota sem cérebro, e Edward explicou que não sabia o que fazer porque nunca havia enfrentado a máquina antes. Seguindo as instruções de Léo, Edward conseguiu cortar a lâmina da máquina, e Julieta disse a ele que o ponto fraco da máquina era o torso. Léo lhe disse a mesma coisa, e ele conseguiu derrubar a máquina atingindo o torso. Nesse momento, a máquina emitiu um sinal que ativou os outros golems-máquina nas ruínas, e Léo estava prestes a enfrentá-los, mas Echidna o informou que já estava lá para encará-los. Echidna então churrascou os golems-máquina com um feitiço de chamas massivo, permitindo que Léo desse a Edward uma dose do próprio veneno, insultando-o por ser incompetente contra o golem. Edward finalmente percebeu o erro de seus caminhos, e Julieta defendeu seu pai, pregando que não era certo presumir que os outros podem fazer o que ele pode. Depois de ouvir isso, Edward pediu desculpas às suas tropas por suas declarações duras anteriores, e todos expressaram o desejo de continuar lutando ao lado dele. Enquanto isso, Echidna se tornou uma maníaca por explosões maior que Megumin, enquanto ela continuamente explodia os robôs já torrados com seu poder mágico e os generais tentavam detê-la. Alguns dias depois, Chatina visitou Léo em seu quarto para informá-lo que a rainha Echidna pretendia promovê-lo a uma posição de liderança ao lado deles. No entanto, ela mencionou que Melnie havia contado a ele sobre o passado dele, e perguntou se ele realmente mentiu sobre suas razões para se juntar a eles. Léo disse que discutiria tudo com eles mais tarde naquele dia, incluindo suas razões, e prometeu não traí-los, então ela concordou. Ela então disse a ele para não revelar sua identidade até que ela dissesse, e explicou que Echidna não perdoaria a decepção deles se não agissem com cautela. Ela então disse que lhe daria um sinal quando fosse a hora certa. E apontou que o livro que ele estava lendo, intitulado E o Unidor de Mãos, era algo que Echidna costumava ler o tempo todo. Ela então perguntou a Léo se eles seriam capazes de possuir a Pedra Filosofal, e ele admitiu que não seria fácil antes de prometer fazê-la funcionar com suas habilidades. Chatina então disse que enviaria um mensageiro quando estivessem prontos antes de sair do quarto. Algum tempo atrás, um demônio que poderia assustar um espelho explicou a Léo que eles não eram os vilões porque não vieram para destruir a humanidade, e Léo não estava acreditando nas palavras do Diabrete, então ele explicou que sua raça estava farta das inúmeras guerras que ocorriam no mundo demoníaco. Léo perguntou por que ele veio ali, e Inkun explicou que os experimentos do Rei Demônio acidentalmente abriram um grande portal espiritual, que era o buraco que conectava o mundo humano ao mundo demoníaco. Ele disse que só decidiu vir dar uma olhada porque ouviu que o mundo humano era muito mais agradável que o mundo demoníaco, e Léo apontou que isso basicamente os tornava imigrantes ilegais. O Diabrete também explicou que eles estavam curiosos porque normalmente chegar ao mundo humano vindo do mundo demoníaco exigia muita mana e catalisadores para ser mantido aberto, e disse que apenas alguns deles haviam visto o mundo humano com seus próprios olhos antes, por isso queriam vê-lo. O Diabrete sentiu que seu plano para manter o herói ocupado estava funcionando, então continuou sua história, e quando Léo perguntou se os líderes do mundo demoníaco resolviam disputas, o Diabrete explicou que o Rei Demônio Belial era um governante desprezível porque resolvia tudo com violência.
Léo apontou que o nome Belial estava presente nos registros humanos, e o Diabrete adivinhou que o nome de Belial estava em seus livros porque um dos membros da realeza demoníaca apareceu no mundo humano antigamente. Quando a conversa ficou monótona, o Diabrete começou a entrar em pânico, e quando ele caiu no chão, Léo pediu para ele se levantar para que pudessem dar uma caminhada. Enquanto caminhavam pela cidade danificada, Léo perguntou ao Diabrete por que Belial abriu o grande portal espiritual. E o Diabrete explicou que as guerras travadas no mundo demoníaco anteriormente eram por recursos limitados no reino, até que Belial abriu o portal espiritual para uma porção desabitada do mundo humano, causando a migração dos demônios. Léo perguntou por que o portal aterrissou em Tóquio, e o Diabrete disse que isso o surpreendeu também, antes de revelar que os demônios logo começaram a lutar entre si graças aos ogros que começaram a atacar humanos. Percebendo isso, o Diabrete tentou sair, mas os portões se fecharam de repente, e isso foi péssimo para ele porque os únicos seres que podiam fechar o grande portal espiritual eram demônios de alto nível ou o próprio rei Belial. Ele afirmou que os deixaram para morrer no mundo humano, e Léo perguntou se havia a possibilidade de Belial e outros demônios de alto nível tentarem colonizar o mundo humano. Incun disse que havia uma enorme possibilidade disso, porque eles sabiam que os humanos eram muito mais fracos que eles e presumiram que provavelmente enviaram alguns espiões ao mundo humano que retornaram ao reino demoníaco antes que o portal se fechasse. Ele contou a Léo como demônios de alto nível, chamados diabos, tratavam os demônios de nível inferior como lixo e começou a reclamar sobre como os superiores demônios o enviaram ao mundo humano apenas para ser desvivido. Ele pediu a Léo para acabar com ele, mas em vez disso, Léo guardou sua espada na bainha e o agradeceu por todas as informações. O Diabrete perguntou a Léo por que ele não o matou, e Léo disse que ele lhe forneceu informações valiosas antes de revelar que o escoltou até o ponto de encontro do esquadrão de contenção. Kun disse que Léo era diferente de outros humanos que ele havia encontrado e se perguntou que tipo de monstro Léo era, já que não parecia ser humano nem demônio. Léo então disse a ele que garantiria que o comando encontrasse uma residência para ele no distrito de proteção de Shinjuku, e Ip-Man respondeu que preferia retornar ao mundo demoníaco. Mas Léo disse que já estavam perto do distrito de proteção. Enquanto caminhavam pela rua, o Diabrete perguntou a Léo qual era o seu nome, e em resposta Léo encarou como um cervo bebê pego pelos faróis, fazendo-o se perguntar se ele tinha um nome. Léo sorriu enquanto lhe dizia que ele era o primeiro demônio a perguntar seu nome, e o Diabrete começou a pregar sobre como os nomes eram importantes porque são a prova de que alguém existiu mesmo depois de falecer. No entanto, Léo disse que seu cérebro robótico não conseguia processar a tagarelice do Diabrete, e o Diabrete se apresentou como Abrad, um membro orgulhoso dos Diabretes do Vale Sombrio. Léo também se apresentou antes de contar a ele como fazia parte da série Demon Heart, que foi criada para combater demônios e proteger a humanidade. Quando ele disse que era sua única responsabilidade enfrentar demônios, Ibrod disse que era triste, e Léo perguntou o que ele queria dizer, já que não sentia exaustão de seus deveres. Ibrod disse que não era isso que ele queria dizer, e quando Léo perguntou o que ele queria dizer, ele perguntou o que Léo pretendia fazer quando a guerra terminasse. Léo disse que ficaria em modo de espera até ser necessário novamente, e Ibrod sentiu-se preocupado com ele, porque ele teria que viver uma vida extra longa sem ter um propósito. Léo mencionou que ele teria um propósito novamente se outra guerra estourasse, e Ibrod disse que isso significava que ele estava destinado a lutar guerras por toda a eternidade. Ouvindo isso, Léo fez uma pequena autorreflexão antes de informá-lo que os outros da série Demon Heart, que eram muito mais fortes que ele, derrotariam o exército demoníaco, o que significava que sua morte era uma alta probabilidade. Léo assegurou de que não sofreria, e Ibra disse que esperava que Léo morresse antes de se tornar invencível demais. Eles finalmente encontraram o esquadrão de contenção, e Ibrad prometeu a Léo que ele se tornaria um mártir que uniria humanos e demônios. Enquanto Léo se afastava, Ibrad aconselhou Léo a encontrar outra coisa para viver e aproveitar a vida quando os humanos eventualmente o abandonassem, e ele disse a Léo para nunca esquecer seu nome. Depois que ele partiu, Léo decidiu guardar as palavras de Ibrad no coração, mesmo que não as entendesse completamente. No presente, Léo caminhou até a sala do trono, pensando em como finalmente entendia as palavras de Ibrad. Anteriormente, Echidna analisou um documento declarando o fim do período de teste do Cavaleiro Negro Onyx, e o nomeando oficialmente como o 5º grande general de seu exército demoníaco. Ela assinou o documento alegremente e olhou para o livro de Ibrad, pensando em como Onyx era o homem mais adequado para estender a mão à humanidade em nome deles. No presente, Echidna estava confiante de que tomou a decisão certa, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma demônia apareceu para informá-la que o grande portal espiritual estava se fechando. Ela perguntou se sabiam por que estava acontecendo, e o demônio disse que não antes de dizer a ela que estavam ficando sem os raros catalisadores de cristal que o mantinham aberto. Léo e Chutina imediatamente começaram a aplicar magia nele, e Echidna não podia acreditar que algo catastrófico estava acontecendo justamente quando ela começou a sentir que o futuro deles estava seguro. Algum tempo depois, Echidna informou aos generais demônios que estavam em estado de crise antes de revelar que o portal estava estável por enquanto, graças a ela mesma, Chutina e Onyx.
Ela disse que ele ficaria aberto por no máximo 7 dias, e Lily perguntou o que aconteceria se o portal espiritual se fechasse. Echidna disse que eles não seriam capazes de retornar ao mundo demoníaco antes de elaborar que, uma vez fechado, eles não tinham ideia de quanto tempo levaria para outro se abrir para que pudessem trazer tropas. Ela apontou que poderia levar séculos ou até milênios, e durante esse tempo o mundo demoníaco continuaria a sofrer, e disse que eles precisavam decidir seus próximos planos dentro dos próximos 7 dias. Quando Echidna pediu a opinião de Shutina, Shutina disse que tinham duas opções. A primeira era retornar ao mundo demoníaco antes que o portal se fechasse. E ela apontou que seu exército consistia principalmente de habitantes do mundo humano, implicando que teriam que desmantelar o exército já que não poderiam levá-los consigo. Edward apontou que eles, os generais, também teriam que se separar, e Lily imediatamente se opôs à ideia porque não queria ser separada de seus amigos. Quando Melnas perguntou qual era a segunda opção, ela disse que era mobilizar imediatamente seu exército e atacar Renalis para que pudessem pegar a Pedra Filosofal para si. Os generais concordaram que estava fora de questão, e Shutina apontou que seu exército estava muito mais fraco do que antes, o que significava que seus cadáveres sangrentos acabariam decorando o campo de batalha como confetes se eles entrassem em combate. Echidna então perguntou a Onyx se ele já havia lutado contra Leo, e ele respondeu que só tinha ouvido histórias sobre ele. Echidna admitiu que foi derrotada, apesar de lutar contra ele com todo o seu poder, antes de afirmar que ele era um monstro que aniquilaria todas as suas tropas se o enfrentassem como estavam. Ela então disse que não temia a morte, porque deixou o mundo demoníaco sabendo que poderia morrer lá, mas afirmou que não estava disposta a levar outros ao mesmo destino. Ela tomou a decisão de desmantelar seu exército e retornar ao mundo demoníaco. Echidna afirmou que ela e Shutina deveriam retornar como a líder, e a segunda em comando antes de apontar que retornar sem a Pedra Filosofal levaria inevitavelmente a conflitos pelo trono. Echidna caminhou até a janela para esconder suas lágrimas, enquanto agradecia a todos por permanecerem ao seu lado por tanto tempo, e ela decidiu parecer forte como uma rainha. Ela lhes disse que precisariam encontrar uma nova maneira de salvar o mundo demoníaco. Leo mencionou as palavras que ela lhe disse quando estava bêbada, sobre como ela pretendia melhorar a vida de seu povo, e em resposta, ela afirmou que usaria a pedra para trazer todas as bênçãos que o mundo humano desfrutou para o mundo demoníaco. Ela revelou que havia estudado e treinado por causa desse plano desde que era uma demônia de baixo escalão, tudo para se tornar a rainha demônio, para que pudesse viajar para o mundo humano e fazer isso acontecer. Ouvindo isso, Leo disse a ela que a pedra não era um dispositivo todo-poderoso que concedia desejos, mas sim um motor avançado da era mecânica que usava um micro-buraco negro para produzir energia quase ilimitada. E ele acrescentou que não havia garantia de que concederia seus desejos. Ele presumiu que um manual detalhado sobre como operá-lo estava escondido em algum lugar do mundo humano, e disse que os humanos também estavam procurando por ele, mas a antiguidade o tornava difícil de encontrar. Echidna começou a elaborar planos para realizar seu sonho, e justamente quando ela estava prestes a desistir, Leo entrou por trás dela e lhe disse que havia duas pedras filosofais no mundo humano. Leo então pediu a ela para olhar para ele, e quando ela o fez, ele explicou que abandonou seu disfarce porque a situação era terrível. Ele então trocou para suas roupas normais, antes de se desculpar por enganá-la, e revelou que sua verdadeira razão para se juntar ao exército demoníaco era para ver se Echidna era digna de uma pedra filosofal. Ele disse que teria partido se considerasse Echidna indigna, e então afirmou que descobriu o quão digna ela era durante o jantar que compartilharam. A rainha, sem noção, ainda não conseguia entender o fato de que seu querido Onyx era seu maior rival, mas ele foi além para dizer a ela que dar-lhe a pedra valeria a pena porque traria paz a ambos os reinos. Ela ficou tão sobrecarregada pela realidade à sua frente que nem deixou Leo terminar de dizer onde estava a outra pedra filosofal antes de explodi-lo para o inferno com um ataque de chamas. Depois, Echidna ainda estava determinada a atacá-lo violentamente, mas os generais demônios a convenceram, lembrando-a de todo o bem que ele havia feito pelo exército demoníaco. Echidna então perguntou onde estava a outra pedra filosofal, e ele disse que estava nas montanhas Sechat antes de revelar que era protegida por um poderoso guardião. Juntos eles caminharam pelas montanhas, e quando Echidna perguntou a Leo por que ele não os teletransportou para o local, ele disse que queria conversar com ela. Ele lhe disse que ela precisava encontrar um manual para fazer a pedra funcionar, e ela jurou a ele que uniria demônios e humanos. Ele revelou que nasceu na Era Mecânica, e ela ficou chocada porque sabia que isso o tornava com mais de 3.000 anos. Ele então contou a ela sobre sua identidade como parte da série Demon Heart, e disse que sua habilidade era copiar todas as habilidades usadas contra ele. Ele lhe disse que às vezes temia que acabaria trazendo desastre ao mundo apenas para ser ele quem o salvaria, e revelou a Echidna e seus generais que a Pedra Filosofal era seu coração antes de dizer-lhes para pegá-la desvivendo-o. Eles começaram a hesitar, então ele assumiu totalmente o papel de vilão, ameaçando destruir todo humano que encontrasse se eles fugissem.
Equidna observou incrédula enquanto Léo fazia sua melhor pose à la Aizen, proferindo um discurso clássico de vilão antes de liberar uma onda de choque com sua espada, declarando que se quisessem salvar o mundo, teriam que pará-lo. Equidna e os generais demônios ficaram congelados em choque, mas Léo nem deu a Equidna a chance de perguntar o que ele estava fazendo antes de atacá-la com sua espada. Ele disparou ataques de espada contra ela, mas ela bloqueou continuamente até que a força de sua espada a empurrou para o chão. Ela perguntou se ele havia perdido a cabeça, e Léo respondeu que estava perfeitamente são porque estava ali para cumprir seu dever de salvar o mundo. Ele então golpeou sua espada no chão, criando uma onda de choque que Equidna mal conseguiu desviar. E quando ela destruiu uma rocha que estava atrás dela, Edward ficou chocado que um único golpe gerou tanto poder. Léo disse que perderia sua identidade e não precisava dele, e afirmou que salvaria o mundo mesmo que tivesse que destruí-lo primeiro. Ele então disparou um ataque de corte em Lily, que ela desviou, e Equidna perguntou por que ele queria destruir a própria coisa que foi enviado para proteger, quando tudo o que criaria seria um deserto. Léo disse que estava satisfeito com isso porque havia protegido o mundo por tempo suficiente e então começou a soltar uma risada maligna, como um vilão de desenho animado. Ele então disse que apagar tudo e começar do zero parecia muito bom, antes de disparar uma onda de choque que empurrou Equidna para o chão. Ele tentou acabar com ela com um golpe pesado de espada, mas Edward bloqueou com sua espada e empurrou Léo para longe. Léo então chocou espadas com ele enquanto tentava usar o toque no jutsu para trazê-lo de volta aos seus sentidos, e Chatina perguntou por que eles tinham que lutar. Léo perguntou irritado aos generais estúpidos se não o tinham escutado antes de usar um feitiço de aprimoramento em sua espada para empurrar Edward. Antes que pudesse acabar com Edward, Chutina o parou com um feitiço de jaula e tentou prendê-lo completamente, mas Léo o rasgou e arremessou Edward com um chute. Léo então gritou com Chutina por usar um feitiço de amarração nele, dizendo que ela teria que matá-lo se quisesse seu coração. Ela perguntou por que ele os ajudou todo esse tempo se seu coração era realmente a pedra filosofal, mencionou que ele prometeu não traí-los e perguntou se ele algum dia foi amigo deles de verdade. Tudo o que Léo teve a dizer em resposta foi que todos morreriam se não o eliminassem antes de disparar uma chuva de ataques de flechas de luz contra Chutina. Edward suportou as flechas com as costas, mas elas explodiram, e Léo tentou continuar com um ataque de espada, mas Equidna o bloqueou. Edward caiu de joelhos com as costas completamente carbonizadas e Chutina percebeu que Léo estava realmente tentando matá-los. Enquanto Léo chocava espadas com Equidna, ele admitiu que estava cansado de seu papel de guardião da humanidade e perguntou a eles quem deveria odiar, entre os humanos que o criaram e os demônios que os forçaram. Ele então criou uma enorme barragem de flechas de luz que cobriu os céus acima deles, enquanto afirmava que destruiria tanto o mundo humano quanto o demoníaco, e liberou as flechas sobre eles. Equidna e Chutina conseguiram proteger a equipe usando escudos mágicos, e a Rainha Demônio se perguntou se essa era a verdadeira força de Léo. Ela percebeu que não podia lutar com ele em seu estado atual, mas também se lembrou de que seu núcleo de mana não havia se recuperado totalmente da última batalha. Então, decidiu usar um feitiço particularmente poderoso que sabia ser uma aposta, mas não tinha certeza se funcionaria. Lily então começou a implorar para Léo parar e mencionou como ele lhe deu bons conselhos durante a viagem deles a Largo, antes de afirmar que era a vez dela de retribuir o favor. Ela disse que ouviu os problemas dele antes de pedir para ele parar de lutar, e Léo agiu como se as palavras dela o tivessem atingido, antes de afirmar que todos eram bucha de canhão. Ele então esfaqueou Lily com lâminas de luz, e isso deixou Equidna tão furiosa que ela avançou contra ele com toda a sua força, e Chutina atingiu Léo com um poderoso feitiço de raio, fazendo-o ficar feliz por finalmente terem levado a sério. Equidna e Chutina ficaram surpresas que aquele feitiço de alto nível não teve efeito nele, e com um sorriso malicioso, Léo disse a elas para virem com cada fibra de seu ser. Ao ouvir isso, Edward levantou-se e agradeceu a Léo por ensiná-lo a entender as fraquezas e aqueles ao seu redor, antes de afirmar que ainda o via como um amigo. Edward então avançou contra ele em seu modo dragão completo, dizendo que era seu dever derrubar Léo por se desviar de seu caminho. No entanto, Léo bloqueou seus ataques antes de congelar sua espada com um feitiço de gelo, e em seguida lançou um feitiço de chamas diretamente nele. Enquanto Edward gritava de dor, Léo explicou que suas escamas de dragão foram consideradas inúteis, porque estavam sendo destruídas pela rápida mudança de temperatura, e então chutou o bruto contra a parede. Equidna avançou contra Léo com seu machado, mas ele bloqueou o ataque e Chutina o cobriu com um ataque de terra, permitindo que Equidna lançasse seu ataque de chamas característico contra ele. No entanto, o ataque combinado deles não causou dano algum, e Equidna percebeu que as defesas de Léo ficavam mais fortes a cada ataque que o atingia. Ele caminhou em direção a Equidna para acabar com ela, mas Melnas entrou no campo de batalha, cortando-o rapidamente no pescoço. Melnas começou a chocar lâminas com Léo, e quando Léo afirmou que estava determinado a destruir o mundo, Melnas o chamou de mentiroso enquanto usava uma técnica de assassinato para correr para o céu. Léo o perseguiu e eles lutaram no ar enquanto Melnas o repreendia.
Melnas tentou acabar com ele com um ataque por trás, mas ele se transformou na escultura de gelo mais triste do mundo quando sua lâmina se aproximou de Lily. Lily avançou contra ele em sua forma Fenrir, chorando, afirmando que estava tentando pará-lo porque o amava, mas ele a mandou para a Terra dos Sonhos com um raio. Vendo isso, Echidna percebeu que não tinha escolha a não ser usar sua expansão de domínio, e pediu a Chutina para ganhar 42 segundos para preparar o ataque, Roubiulo. Echidna então começou a conjurar um feitiço que seu pai Cicrus lhe havia passado, projetado com o único propósito de derrotar o herói, enquanto Chutina chocava feitiços com Léo. Quando Léo se aproximou para calar Chutina, ela apontou que o plano dele era bancar o vilão e fazer com que eles o eliminassem para que a Pedra Filosofal fosse passada para eles, e ambas as raças pudessem se unir de uma vez por todas. Léo parou o sermão dela com um soco no estômago, mas antes que pudesse acabar com ela, Echidna disparou um feitiço de amarração de herói chamado Anti-Léo diretamente nele, que tinha o poder de desativar todas as suas habilidades por um breve momento. Enquanto o feitiço atingia Léo, Echidna preocupou-se que ele o evadisse, e se o fizesse, ela teria falhado com os generais e todo o seu povo, mas Léo sorriu enquanto esperava o feitiço atingi-lo. Léo lembrou-se de como recebeu ordens para proteger a humanidade desde o segundo em que acordou pela primeira vez, e inicialmente estava bem em matar demônios porque o mundo atual atendia às suas necessidades. As pessoas precisavam do que ele tinha para oferecer, e ele também tinha companheiros com quem lutava lado a lado. Juntos eles derrotaram inimigos poderosos e trouxeram paz ao mundo, fazendo-o celebrar. No entanto, a paz se estendeu até que o mundo se viu sem necessidade de um herói, e ele não tinha mais razão para existir. Quando a guerra estourou novamente, Léo entrou em ação e lutou incansavelmente antes de perceber que só tinha um lugar no mundo quando estava lutando. Ele viajou o mundo lutando sem parar por milhares de anos, e sua habilidade permitiu que ele ganhasse novas técnicas de cada inimigo que enfrentava, até que eventualmente nada era páreo para ele. Ele se tornou o que seus criadores queriam que ele se tornasse, uma arma biológica imparável e imortal. Mais uma vez, uma longa paz se estabeleceu, e quando uma comerciante disse a Léo que desejava que a paz durasse, ele manteve uma expressão estoica enquanto se perguntava por que não conseguia sorrir. Eventualmente, ele percebeu que havia uma parte dele que queria que o mundo estivesse em perigo, e ele queria que toda forma de vida no planeta estivesse em perigo para que ele pudesse salvar o mundo. Ele rezou para que mais perigo e caos viessem ao mundo, porque tinha medo de se perder se não salvasse o mundo, e, eventualmente, percebeu que ele poderia simplesmente mergulhar o mundo em perigo sozinho. Ele lembrou que a série Demon Heart tinha um recurso que os impedia de causar dano à humanidade, e era chamado de mascaramento de pensamento porque os impedia de ter pensamentos prejudiciais. No entanto, desenvolver um senso de si e um ego o havia desativado para ele, então ele usou alguns equipamentos científicos para fazer os heróis serem os mesmos de quando salvaram a humanidade pela primeira vez. O protótipo de Léo que ele criou pediu ordens, então ele disse a ele para destruir toda a humanidade para que ele pudesse salvá-la, e Léo percebeu que ainda queria viver como o herói. Algum tempo depois, os guardas do reino deram um alarme sobre o fato de que demônios estavam atacando, e quando Léo pediu detalhes, o guarda o informou que um enorme portal se abriu nas montanhas Sekchot, de onde demônios estavam jorrando. Léo disse ao homem que ele cuidaria disso, mas então começou a questionar a si mesmo. Então voltou ao seu laboratório e destruiu as cópias do Demon Heart que havia criado. Ele percebeu que não era mais um herói, já que estava tentando destruir a humanidade com suas próprias mãos, e afirmou que ele era o verdadeiro Rei Demônio. Léo descobriu que ele era a maior ameaça ao mundo porque estava disposto a destruir o mundo por sua própria causa egoísta e afirmou que nenhum rei demônio poderia ser tão maligno quanto ele. Essa turbulência interna se tornou realmente intensa e ele bolou um plano. Logo depois, ele foi enviado em uma missão para derrotar Echidna e seu exército. Enquanto os combatia, ele percebeu que tinha que parar de ser herói para derrotar o mal, mas não podia simplesmente ser derrotado. Então, decidiu passar a Pedra Filosofal para alguém forte o suficiente para derrotá-lo, para que pudessem defender a humanidade em seu lugar. Foi quando ele avistou Echidna, ordenando suas tropas demoníacas a evitar todas as ações destrutivas, incluindo matar humanos, e ela os lembrou que seu objetivo principal não era travar guerra. Léo ficou surpreso com isso, então interrogou um demônio, e o demônio revelou que Echidna invadiu o mundo humano porque ela quer tornar o mundo demoníaco um lugar melhor. Ele afirmou que nunca houve um rei demônio como ela, e outro demônio que ele interrogou afirmou que nunca conheceu uma mulher tão merecedora de elogios quanto ela, porque ela os proibiu de causar danos injustos aos humanos durante sua invasão. Ela também ressaltou que Echidna estava na linha de frente para liderá-los na batalha, e o imp que ele interrogou afirmou que Echidna distribuía elogios a todos, incluindo imps como ele, o que a tornou uma governante gentil. Depois de ouvir todos os seus testemunhos, Léo enviou um olho-orbe para observar Echidna, e depois que viu as gravações, percebeu que Echidna poderia ser a sucessora que ele estava procurando.
Ele descobriu que poderia fazer mais do que apenas tirar seu coração, unindo os reinos humano e demoníaco. Decidiu dar a ela uma entrevista antes de partir para salvar o mundo. Naquele dia, Léo começou sua jornada final, que era uma jornada para parar de ser herói, acabando consigo mesmo. Enquanto enfrentava os 4 generais, ele os avaliou para ver se eram confiáveis, e depois de derrotá-los, entrou na sala do palácio onde nocauteou todos os guardas à vista antes de enfrentar Equidna. Ele chocou espadas com ela, decidindo que determinaria se ela era a pessoa certa para confiar sua vida, e então derrotou sua forma monstruosa para acabar com a guerra. No presente, Léo sorriu enquanto agradecia a Equidna enquanto o feitiço anti-Léo se aproximava dele, e ela percebeu que era o que ele queria o tempo todo. O corpo de Equidna sentiu cada osso se esforçando enquanto o feitiço de ligação mantinha Léo no lugar. Enquanto o sangue começava a jorrar de seus olhos, Equidna percebeu que seu corpo não aguentava porque ela estava ligando milhares de anos de poder sozinha e percebeu que era sua única chance de derrubá-lo, já que ela só poderia segurá-lo por mais 6 segundos. Léo percebeu que não estava em tanto perigo há séculos, pois agora estava congelado no lugar sem acesso a seus milhões de habilidades, e sorriu porque sabia que finalmente estava prestes a morrer. Equidna percebeu que Léo viveu uma vida miserável por milhares de anos, e Léo sentiu que falhou como herói porque não podia confiar nos outros para proteger o mundo ao lado dele. Ambos se lembraram de como ele passou um tempo com o exército como Onyx, e ambos perceberam que o desejo de Léo era encontrar alguém que o salvasse. Léo ficou feliz por ter escolhido Equidna e sua gangue para serem seus companheiros finais, porque sabia que os mundos se uniriam após sua morte. Justo então, os generais demônios se levantaram e Léo percebeu que não queria morrer. Equidna então afirmou que daria a Léo uma morte de herói antes de ordenar seus generais para acabar com ele. Todos os 4 generais atingiram Léo com seu melhor golpe, e Léo agradeceu a todos antes de finalmente desabar no chão. Depois, os generais olharam para o corpo de Léo com uma mistura de choque e tristeza nos olhos, e Equidna gritou dramaticamente para marcar o fim da batalha. Alguns minutos depois, Léo recuperou a consciência e começou a refletir sobre sua derrota. Assim que Equidna e seus generais se aproximaram dele. Lily tentou abraçá-lo como de costume, mas Melnas a segurou, e Equidna perguntou a Léo se ele estava gostando de seu novo trabalho como Lorde Demônio de meio período. Léo disse que era bem divertido e confessou que sempre quis ser o vilão antes de dizer que estava feliz por ter feito isso com Equidna. Equidna o acusou de ter pegado leve com eles, e quando ele tentou negar, ela mencionou o fato de que ele deixou o feitiço dela atingi-lo de propósito. Léo perguntou se deveria ter desviado antes de ressaltar que eles estavam perdendo muito feio. Chutina disse que ele veio esperando perder para eles, e Léo disse que estava feliz porque, embora seu plano não tenha se concretizado totalmente, eles conseguiram desativá-lo antes que ele matasse a todos. Pitne então o chamou de tolo sangrento, apontando que seu jogo bobo quase tirou suas vidas, e Léo simplesmente sorriu para ela em resposta. Léo então ofereceu a eles a pedra filosofal dentro de seu peito e revelou que havia usado uma anulação de emergência para se desconectar da energia da pedra, o que significava que eles tinham apenas 300 segundos para pegá-la. Melnas perguntou se tudo o que precisavam fazer era puxá-la, e Léo disse sim antes de revelar que seria como tirar uma tampa de garrafa. Melnas avançou para puxá-la, mas Lily começou a implorar em nome de Léo. No entanto, Edward a segurou e disse para ela parar de fazer alarde já que Equidna não estava bem. Lily começou a chorar copiosamente e Equidna notou que Léo estava sorrindo, porque ele ainda estava protegendo a humanidade até o fim. Ela percebeu que ele nunca teve a intenção de matar ninguém ou destruir seus mundos e voluntariamente fez a escolha de morrer porque sabia que seu sacrifício traria paz a ambos os mundos. Ela admitiu dolorosamente a si mesma que ele era um verdadeiro herói, e quando ele a lembrou que o tempo estava correndo, ela perguntou se ele tinha algum arrependimento. Léo disse que não tinha nenhum, já que alguém digno estava assumindo seu trabalho. Melnas tentou calar Lily, mas seus olhos marejados só fizeram chorar ainda mais alto. Léo então pediu desculpas a eles por todo o problema que havia causado, e Equidna sentou-se ao lado dele para pegar a pedra. No entanto, ela lhe deu um leve tapa no rosto e o pisou no estômago antes de dizer que havia mudado de ideia porque era muito trabalho. Equidna então o lembrou que ela era a Rainha Demônio e disse que não tinha tempo para os recados dele antes de dizer a Léo que ela havia decidido oficialmente contratá-lo. Ela mencionou o fato de que ele possuía a pedra e também o fato de que ele havia vivido por milhares de anos antes de nomeá-lo como embaixador entre os mundos demônio e humano. Léo tentou lembrá-la que o tempo estava acabando, mas Equidna disse que não se importava, e Edward disse que não esperava menos da rainha. Léo disse a Edward para fazê-la entrar em razão ou tirar a pedra ele mesmo, mas o musculoso disse que concordava com a decisão de Equidna. Ele foi ainda mais longe, dizendo que queria aprender muito mais com Léo e ressaltou que sua morte seria um grande desserviço para ele.
Léo ficou surpreso com o quão estúpido ele era, e Edward disse a ele que ele era o melhor homem para unir o mundo deles, já que havia vivido por milhares de anos. Ele também disse que Juliet havia pegado gosto por Léo, o que significava que matá-lo faria sua filha chorar, e então ele implorou a Léo para reconsiderar sua decisão. Léo perguntou se seu crânio grosso era realmente tão vazio, e Lily imediatamente pulou em cima dele. Ela o repreendeu por não pedir a ajuda deles quando estava em apuros antes de lembrá-lo de sua promessa a ela sobre o poder da amizade. Lily então começou a chorar em cima dele, admitindo que era muito estúpida para saber por que ele queria morrer, e disse que o ouviria antes de implorar para ele não morrer nela. Melnas então caminhou em direção a Léo, e Léo pensou que ele era o homem perfeito para o trabalho, já que era o assassino calmo residente, mas Melnas de repente começou a chutá-lo. Melnas afirmou que as palavras atitude, olhos e tudo de Léo gritavam que ele queria viver, e começou a chutá-lo enquanto implorava para ele viver. Léo então tentou implorar a Chutina para acabar com ele, mas Chutina apontou seu cajado para ele antes de pedir para ele dizer por que queria se destruir. Léo tentou explicar que não tinha tempo, mas ela disse para ele parar com a bobagem, então ele disse a ela que estava tentando proteger a humanidade, que era a razão pela qual foi construído. Ele também revelou que a série Demerhat recebeu mascaramento de pensamento que os impedia de ter quaisquer sentimentos prejudiciais em relação aos humanos e disse a eles que o ego que ele desenvolveu desativou seu mascaramento de pensamento. Ele afirmou que não conseguiria manter sua identidade se não protegesse a humanidade, e tentou explicar esquecer, mas Chutina o interrompeu, apontando que seu forte ego poderia permitir que ele desativasse sua ordem de proteger a humanidade. Ele disse que era impossível, mas ela o ordenou a tentar imediatamente. Léo então entrou no mundo de seu subconsciente e conseguiu parar a voz em sua cabeça que constantemente lhe dizia para proteger a humanidade. Léo ficou atordoado com sua conquista, e Echidna apontou que restavam 20 segundos no relógio antes de dizer a ele que ela o mataria se ele realmente quisesse morrer. Ela então o aconselhou a não desperdiçar sua vida sendo preso pelas ordens de outra pessoa se ele quisesse viver. Isso o fez lembrar das palavras de Ibrad, enquanto seu ferimento se fechava. Ela disse a ele para deixar o manto de herói para trás e trabalhar sob ela. Léo pegou a mão dela e se levantou, fazendo Lily abraçá-lo enquanto chorava lágrimas de alegria. No dia seguinte, Léo se encontrou com Echidna, que perguntou se ele se arrependia de não ter aproveitado sua única chance de finalmente morrer, e Léo prometeu realizar o desejo dela, encontrando uma maneira para que humanos e demônios coexistissem. Justo então, vários demônios apareceram para informar Echidna e seus generais sobre os diferentes problemas no reino, então todos partiram para cumprir seus deveres.